Um romance estranho e belo que nos obriga a permanecer em suas misteriosas vielas emocionais. Só que não, né? Pois bem, antes de mais nada, eu gostaria de deixar claro de que todas as informações apresentadas aqui são de minha opinião, então, por favor, não venham de mimimi nos comentários. Bem, essa frase do início foi do The New York Times e eu vou explicar para vocês, ou tentar, ao menos, o motivo de eu não ter concordado em número, gênero e grau. Pois bem, vamos lá. Primeiramente, gostaria de deixar claro de que Paperboy ele é um livro thriller de época. Então, na minha opinião, esses tipos de livros eles precisam estar muito bem construídos. As histórias precisam ser muito bem desenvolvidas. Todas as pontas elas precisam estar muito bem conectadas e amarradas entre si. Porque se uma arrebentar, desanda toda a história. E foi justamente o que acabou acontecendo aqui em Paperboy, na minha opinião. Pois bem, a história é narrada por Jack. Ele é um ex-nadador e irmão de Ward, certo? A história ela vai se passar no interior de uma cidadezinha por volta de 1965 a quase 1970, por volta desse ano, então, como eu disse, é de época, e vai falar sobre um assassinato que ocorreu no passado de um xerife. Esse xerife, ele era uma pessoa completamente sem escrúpulos, certo? Então, ele não era a melhor pessoa do mundo. Daí esse xerife ele foi assassinado e a culpa caiu sobre o nosso personagem aqui principal, que é o Hilary Van Wetter. Sendo que essas acusações, né, essas provas, elas estavam sem fundamentos, elas eram muito inconsistentes. Então ele acabou sendo acusado injustamente, digamos assim. Sendo que, durante esse processo, né, essas provas elas foram extraviadas, digamos assim. Então, enquanto ele aguardava lá no corredor da morte, várias coisas começam a acontecer simultaneamente. O que foi um pouco tenso, porque você precisa demorar um pouquinho. Não é que você precisa, você vai demorar um pouquinho até entrar na história do livro, até você entender o que está acontecendo de fato aqui. Durante esse processo, a gente também fica conhecendo a personagem Charlotte Blass. Ela é uma mulher por volta dos seus 40 anos, mais ou menos. Não diz exatamente a idade dela. Mas pela atriz do filme, eu creio que tenha sido mais ou menos isso mesmo, por volta dos seus 30, 40 anos de idade. Ela é uma mulher que, fato, ela sofre de algum problema, não sei qual exatamente, mas ela gosta e ela tem uma certa atração por homens que têm a sua liberdade privada. Então ela começa a manter contato com o Hilary dentro da prisão, prometendo livrar ele de lá. Ela contrata dois investigadores, dois detetives muito bons, que é o Yardley e o Ward, James Ward, ou Ward James, não tenho muita certeza, que fica melhor. Para tentar livrar o Hilary disso. Sendo que um deles acaba se envolvendo numa investigação particular por conta própria, né, em relação a tudo que está acontecendo ali, blá blá blá. É muita coisa acontecendo, como eu falei para vocês. Então vocês precisam ter atenção e paciência. Eu acho que o livro ele acabou ganhando uma repercussão muito grande, sabe, em demasia. Tipos desse livro, eles apresentam vários detalhes que acontecem simultaneamente, coisas que vão se envolvendo de certa maneira até tomar um desfecho final, sendo que o grande desfecho que deveria ter tido no livro acabou não tendo. Então aconteceram várias coisas tão rápido e ao mesmo tempo várias mini histórias dentro daquele contexto original que acabou fazendo com que tudo se tornasse muito chulo, sabe? Até mesmo a escrita do autor. Não sei se foi exatamente um erro da editora, porque é difícil eu pegar livros com erros ortográficos da Novo Conceito, mas esse livro daqui, ele é uma primeira edição da Novo Conceito. Então, teve muitos erros aqui, não só por parte da tradução, mas também por parte da revisão. Então, isso fez com que a leitura se tornasse um pouco mais densa, um pouco mais pesada. E difícil também, né? O que acaba me lembrando de um determinado ponto aqui. Não é um livro para menores de 14 anos, digamos assim. Tem linguajar muito chulo, muito escrupuloso. Então, pessoas menores de 14 anos eu não recomendaria ler esse livro.
A velocidade com que a história daqui é contada, sem se aprofundar muito em algum determinado personagem em si, tem algumas exceções, salvos, né, alguns personagens, acabou fazendo com que todo o livro ele ficasse muito pobre de detalhes por tanto detalhe que teve. Então não se focou em nenhum específico. Acabou fazendo com que toda a história ficasse empobrecida, né? Então tiveram várias soluções, vários mistérios, submistérios que tiveram solução. Mas o principal em si ficou completamente aberto e eu fiquei cheio de pulgas atrás das orelhas. Mas sendo que se a gente parar para poder analisar o contexto geral do livro, dá para salvar muita coisa daqui. Como eu disse, o enredo principal é bastante interessante, com personagens aparentemente bastante atrativos, envolve romances proibidos, envolve corrupção, envolve todas aquelas tiranias e politicagens que até hoje em dia nos livros de thriller nós temos. Então, imagina naquela época, então retrata muito bem esse lado da gangue, né, digamos assim, né, da parte podre de dentro da política. Também temos retratando vários distúrbios de alguns personagens dentro do livro, principalmente da Charlotte Blaze. A gente percebe que ela não é normal, então tem esse ponto também, né, de problemas, várias outras coisas, né, como corrupção, a louca, solta aqui dentro. Então tem muitos pontos fortes que se o autor ele tivesse prestado mais atenção e dado mais atenção, que eu quero dizer, para esses detalhes e tentado construir um enredo mais conectado e desenvolvesse a história foco, que é o Hilary Van Water, o assassinato que aconteceu, o desfecho dessa história, teria se tornado muito mais interessante do que realmente foi. Como eu disse, o livro ele teve uma adaptação cinematográfica que veio para o Brasil com o nome de Obsessão, com um elenco aparentemente de peso. Eu assisti o filme ontem à noite, mas dispensa comentários. Mas como eu assisti, eu vou dar uma leve comentada com vocês, apesar da controvérsia aqui, né? O termo baseado fica só nisso, é baseado. O enredo, foco do filme é o mesmo. O cara acusado por um assassinato com provas inconsistentes, a mulher que mantém correspondência com eles, a contratação dos detetives para tentar investigar melhor essa história e ponto. Só isso. Alguns personagens tiveram seus nomes modificados e todo o contexto geral por fora desse foco ali do Hilary também foi modificado. Não achei que o filme teve uma interpretação boa, apesar dos atores, salvo a Nicole Kidman, que foi sensacional. Eu também gostei um pouquinho da interpretação do Zac Efron, mas levando em consideração que tinha John Cusack e esse rapaz daqui, que eu esqueci o nome, ganhou até o Oscar recentemente aí como melhor ator, foi muito chulo, sabe? Empobreceu ainda mais a história do livro, esse filme. Não completou uma coisa a outra. Então, foi uma completa bagunça, né, essa história. Então, relembrando aqui, gente, como eu disse, essa é a minha opinião, certo? No contexto geral, analisando a história em si, o potencial que ela tinha para se tornar uma história boa, sendo que a falha do autor em não ter aproveitado esse enredo legal que ele construiu e aproveitado os personagens da trama, eu acho que não se tornou realmente... Acho que ele conseguiu entrar para a lista dos 5 piores livros que eu li esse ano, Paperboy. Filmes também, foi horrível esse filme, pra falar a verdade. Eu dou 2 estrelas pra esse livro. Fica aí as minhas sinceras desculpas pra quem gostou desse livro, gostou desse filme, mas pra mim não deu. Então é isso aí, se você gostou ou não gostou do vídeo, deixa o seu joinha mesmo assim, ajuda a compartilhar aí com os amigos. Mesmo que seja pra zoar, nossa, olha esse mané falando mal do livro e tal, vai ajudar pra caramba, tá bom? Um beijo aí pra todo mundo, até mais.